passamos a apresentar estudo de escatologia, passo a passo. O Jarbas Epifânio. Paz do Senhor, povo de Deus, olha, vamos hoje dar continuidade ao estudo a respeito de escatologia, passo a passo. E hoje vamos estar falando exatamente sobre a tipologia da igreja no Velho Testamento, pois ela vai nos mostrar que tem grandes passagens do Antigo Testamento, quando nós estudamos a respeito da tipologia de Cristo, vai provar que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, quando nós estudamos a tipologia da igreja no Velho Testamento, nós vamos mostrar que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Por exemplo, existem muitos tipos de pessoas e objetos, ou até mesmo eventos no Antigo Testamento, que servem de representação espiritual de pessoas do Novo Testamento. E há tipos que também representam Deus, como por exemplo Abraão, é um tipo que representa Cristo, tais como Isaac, José e o tabernáculo, e etc. São tipos que representam Cristo. Tipo também que representa o Espírito Santo, como Eleazar, que vai buscar a noiva para Isaac. E há também diversos tipos para a igreja, como por exemplo José. É um tipo de Cristo, que foi dado em casamento a Anassate, como nós encontramos em Gênesis capítulo número 41 e versículo 45, que era uma noiva dos gentios, que durante o período da rejeição dos seus irmãos, e antes da fome que representa a grande tribulação, porque este era exatamente um tempo de julgamento dos seus irmãos, e agora este é exatamente o tempo da rejeição de Cristo pelos seus irmãos, os judeus. E para nós completarmos o tipo, ele também serve como sua noiva, que é a igreja, antes da grande tribulação, como José teve a sua esposa antes da fome. Então Moisés também representa um tipo de Cristo, que tomou a sua esposa, a qual também era gentia, e depois de ser rejeitado exatamente pelos seus irmãos, e antes de passar pela tribulação, enfrentada, passando por Faraó, como diz a Bíblia em Êxodo, capítulo de número 2, versículo 17 ao 25. Temos também o exemplo de pessoas que foram arrebatadas, livradas antes de uma ira de Deus. E nós vamos ter aí Enoque, a Bíblia relata Enoque, relata Elias, que eles foram arrebatados aos céus antes de uma ira de Deus. A Bíblia diz que Enoque foi arrebatado aos céus antes do dilúvio, como diz em Gênesis, capítulo de número 5, versículo 24. E diz assim a palavra de Deus: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais quando Deus para si o tomou. Então Enoque é um tipo do transladados, dos santos que serão transladados e vão ser levados antes do dilúvio, antes da grande tribulação. É um tipo também aí representando a grande tribulação. E temos Noé, que a sua família são um tipo de quê? De remanescente dos judeus, ou que será exatamente no período da grande tribulação, surgirá os remanescentes, que são os 144 mil selados, que apresentam em Apocalipse, capítulo número 7, versículo 1 ao 18, que eles serão representados através de quê? Na tribulação, e serão aprovados dando a sua própria vida. Então Elias foi também um arrebatado para os céus antes do povo ser levado cativeiro à Babilônia, como você vai ver, e a Síria também, como você vai ver no livro de 2 Reis, capítulo número 2, versículo 21, quando diz assim: sucedeu, pois que, havendo o Senhor de levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. O próprio Jesus, ele descreve que nós escaparia da grande ira que viria sobre a face da terra. Quando ele diz em Lucas, capítulo número 21, versículo 26, que diz: vigiais, pois, em todo tempo,
Ora, para que não sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de que está em pé diante do Filho do Homem. Então, nenhum passará. Então, nenhuma passagem da Bíblia, ela declara explicitamente que a igreja passará pela grande tribulação. Não tem. Inclusive, há um escritor como Elson, que escreveu o livro Plano Divino, 2010, sua edição. Ele escrevendo, ele diz o seguinte: mas ele declarou claramente que nós iremos ser arrebatados antes. E ele nos dá umas referências que também é referência que temos como apoio, né? Não só porque ele também nos deu, mas aqueles que acreditam que serão arrebatados antes da grande tribulação têm essa referência de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Estão esperando do céu o Filho daquele que ressuscitou dos mortos, e a saber é Jesus Cristo, que vai nos livrar da ira futura. Sobre estes dois versículos, que é quem entende a maioria dos estudiosos a respeito desses dois versículos, pois muitas pessoas usam às vezes esse versículo achando que está se referindo ao juízo final do trono branco. Mas nós vamos ver que a maioria dos estudiosos tem entendido que também esse versículo ele não é para isso, mas sim referindo-se à ira de Deus que virá sobre o povo na grande tribulação. Que são as referências de 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 10 e também 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 9. A respeito dessa referência, dessas duas referências, o que é que diz a maioria dos escritores? Quando nós temos uma fonte muito boa, e eu vou passar para vocês. Eu estou aqui postando para vocês, é um assunto que para alguns é polêmico, mas não tem nada polêmico em tudo isso, meus amigos. Nós precisamos crer que Deus é Deus de nos livrar da grande ira que virá sobre a face da terra. Mas para isso precisamos ver pela palavra, né? Precisamos ver pela palavra. A Bíblia sempre vai dizer que é necessário que venha o erro, mas ai daqueles porque vem o erro, né? É necessário que surja aí, e disse Lutero, se não houvesse as heresias, ele não estudava tanto a Bíblia. Então é importante que você fique vendo os dois lados da moeda. Eu tenho estudado os dois lados da moeda e tenho observado que, infelizmente, o outro lado, em acreditar que seremos arrebatados depois da grande tribulação, eu não consigo ver base bíblica para isso não. Agora, quando você estuda e vê as referências que prova que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, eu consigo ver bastante base bíblica para isso. Claras, não é enigmas, é claras, né? Então você vai ver várias vezes, nós vamos citar aqui na frente, mas vou só adiantar para você algumas passagens que você pode ver na sua Bíblia aí. Sempre Jesus, ele usou as passagens referindo-se que viria como um ladrão. Embora que algumas pessoas usem esse termo ladrão, daquele que entra, massacra, mas quando você vê o contexto, quando ele está falando que vem como um ladrão, ele sempre está falando em sentido de rapidez, em sentido de chega, pega a pessoa de repente, de surpresa. Quando ele fala do relâmpago, também ele vai falar exatamente não de claridade, porque o relâmpago também pode representar isso, claridade e rapidez. Mas quando você vê o contexto, ele está falando exatamente de rapidez. É igualmente você pega um texto onde está escrito manga por duas vezes. A primeira é: e fulana recebeu uma manga e comeu. E se você for ler essa mesma manga novamente, só que escrito o seguinte: e fulano recebeu uma manga e mandou ciclano costurar. Está falando de quê? Manga fruta ou manga camisa? Manga de roupa? Então é exatamente aí onde cai o texto da Bíblia. Quando você vai ler, você tem que ver o que está se referindo, o que estava se referindo àquela palavra. Se ladrão ali está se referindo à rapidez, ou se ladrão está se referindo
a entrar e massacrar a pessoa. Qual é o sentido que está se referindo? E também em relâmpago se está se referindo à rapidez ou se é a claridade. Então por aí você vai ter, né, base, porque há alguns que pegam o texto e não lê o contexto e vai ver que e cita que é claridade no relâmpago. E no ladrão e cita que é entrar na sua casa e a massacrar. Mas se você ler o contexto, não tem nada a ver. Pode pegar essa referência que eles têm dado por base e leia ela com cuidado, que você vai ver o que eu estou falando. Então, mais aí um vídeo a respeito da grande tribulação, e estamos falando exatamente que a igreja não passará pela grande tribulação. Passo a passo para você. Fique ligado, sintonizado, se inscreva, porque tem mais para você, tá bom? Acabamos de apresentar Escatologia, passo a passo. O Jarbas Epifânio.